A paz de Jesus, bom dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você está vendo. Eu desejo que a presença do Senhor Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo visite vocês, em nome de Jesus. Continuando a nossa leitura bíblica, hoje nós vamos dar continuidade em Mateus, capítulo 5, o versículo é o 27. Se você tiver com a Bíblia, eu peço que você abra para que a gente possa acompanhar juntos a leitura, a reflexão sobre a palavra, tá? Então vamos lá, se você tiver aí, para o vídeo, pega a Bíblia e vamos acompanhar juntos, tá? Versículo 27, continuando. Ouviste, nós vamos falar do adultério, tá? O que Jesus falou sobre. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Aqui nessa palavra, o Senhor fala que não é só a questão do ato, que é o adultério, mas a questão do olhar, né? O olhar com desejo, o olhar com intenção errada também é adulterar contra o seu cônjuge. Aí você vai falar assim, Suelen, mas como eu faço, né? Quando eu vejo um moço, né? Um homem bonito ou uma mulher bonita. A gente costuma falar que o primeiro olhar, né? Que você olha, você acha uma mulher bonita, um homem bonito, tá tudo bem, né? O Senhor criou filhos e filhas muito bonitos, né? Olhar a primeira vez, achou bonito, tá tudo certo. O problema é quando você olha a segunda, a terceira vez e começa a dar vazão aos seus pensamentos. É aí que começa o problema, né? A primeira vez que você olha, tudo bem, você não teve a intenção, né? E você não deu vazão àquele sentimento, então você não deu voz ao pecado, correto? O problema é quando você olha a primeira, a segunda, a terceira vez e dá vazão ao pecar, ao seu pensamento e continua estendendo aquilo. E sem falar que é um desrespeito, né? Com a pessoa que está junto com você, com a pessoa que está ao seu lado. É feio, é desrespeitoso diante dos homens, mas principalmente diante de Deus. Dando continuidade, versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Aqui Jesus adverte sobre várias coisinhas que podem comprometer a tua salvação. Claro que aqui ele usou o sentido figurado dos olhos. Se o seu olho te faz pecar, arranca-o e lança-o fora. Às vezes, esse membro, esse olho, né? Ele pode estar associado a uma amizade, a um comportamento, a um lugar, a companhias. Então, existem várias coisas no nosso cotidiano e na nossa vida que pode trazer embaraços. E esses embaraços podem comprometer a nossa salvação. Hoje nós temos na mão um celular, né? O celular, ele pode ser uma bênção, e é uma bênção se você usar ele da maneira correta. Porém, se você está ali no celular e você não vigiar, não observar o que você está vendo, com quem você está conversando, isso pode facilmente atrapalhar um casamento, facilmente comprometer a sua salvação e facilmente denegrir a sua imagem, denegrir quem você é. Então é muito importante que a gente venha se atentar o que pode ser esse olho que tem nos feito pecar, né? Aqui Jesus usa, né, de forma figurada, se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o e joga-o fora. Mas a pergunta que eu te faço hoje é: o que tem te feito pecar? O que você precisa arrancar da sua vida e lançar fora?
O que é que te enfraquece em sua aliança com Deus? Não sei. É uma pergunta que cada um tem que responder para si mesmo. O que eu sei é que hoje eu tenho coisas na minha vida que eu preciso arrancar, que tem sim interferido na minha salvação. Como todos nós temos diariamente, coisas, comportamentos, costumes, más companhias, más conversações. Tudo isso pode comprometer a nossa aliança com Deus e a nossa salvação. E deve ser lançado fora, tá? Dando continuidade. E se tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. De novo, aqui Jesus usa o sentido figurado que é as mãos, né? Mas não é só as mãos, não é só o olho, né? Aqui é o sentido figurado, ele não tá falando das mãos. Mas ele tá falando pra gente tomar cuidado com o que a gente pega, com quem a gente conversa, as más companhias, as más conversações, o tipo de música que a gente ouve, às vezes pode interferir até no nosso comportamento. Isso já é comprovado cientificamente, que a música interfere em tudo, no nosso comportamento, no nosso humor, na nossa mente. Então é preciso, Deus nos deu inteligência para fazer boas escolhas. Inteligência para que a gente não fique refém daquilo que nos faz mal e daquilo que atrapalha a nossa aliança com Deus, com o cônjuge e com nós mesmos, né? Para sermos pessoas melhores sempre, diariamente. Dando continuidade, versículo 31. Também foi dito: todo aquele que repudiar a sua mulher e der-lhe a carta de divórcio. Também foi dito: aquele que repudiar a sua mulher e der-lhe a carta de divórcio, eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada comete adultério. Nessa palavra, Jesus faz uma ressalva para o casamento, para o divórcio, né? E ele fala mais para frente, né, que devido à dureza do coração do homem, foi feita essa exceção, né? Que é permitido em alguns casos divórcio, né? Aqui ele fala que no caso de adultério é uma das situações que ele permite o divórcio, tá? É claro que hoje a gente tem que levar em consideração muitas coisas, né? Muitas mulheres hoje estão em um casamento que gera violência, né? Risco de morte, risco contra a própria vida. Então é caso a caso. Em todo caso, é muito importante procurar o líder religioso, né? Do lugar que você frequenta, o seu pastor, sentar com ele quando há essa vontade de separação, né? De ambas as partes e procurar ver o melhor caminho. Eu confesso que eu sou contra o divórcio, tá? Eu acho que sempre há como corrigir alguma questão aí. Porém, eu não posso decidir pelo outro, né? O que importa? A palavra de Deus. É claro que Deus, se fosse pelo próprio Senhor Jesus Cristo, ele fala que seria importante a gente perdoar e reconsiderar sempre. Porém, devido à dureza do coração do homem, em alguns casos, o divórcio é permitido, tá? Dando continuidade aí no versículo 33. Também ouviste que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu costumo falar muito com meu marido isso, né? Quando a gente promete algo para Deus, é importante que a gente cumpra. Antes não prometeste, mas como prometeu, cumpra. Porque o nosso Deus é o Deus de aliança, é o Deus do sim, sim, não, não.
É um Deus que merece todo o amor, todo o respeito e toda a submissão à vontade dele. Então, se você prometeu algo para Deus, aqui vai chover. Se você prometeu algo para Deus em um momento de emoção e você não pensou direito, se ajoelha, conversa com o Pai, pede perdão, mas tenta daqui para frente dosar e pensar certinho no que você vai prometer para Deus. Se fizer uma promessa, cumpra. Ou não prometa no calor da emoção, porque se você prometer, é importante que você tenha a palavra com as coisas do Pai, com as coisas do alto, tá? Continuando no versículo 34. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, e nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Tem gente que fala, né? Eu juro por Deus, eu juro pelos céus, a tua palavra basta, não precise jurar por nada. E aqui o próprio Deus fala, né? Sobre não jurar por nada. Nem pela terra, que é o extrato do nosso pé, nem pelos céus, né? Que é a morada do Senhor. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Nada é nosso. Tudo é do Pai. Esse corpo, o qual nós habitamos, não é nosso, é do Pai. Esse copo com água não é nosso, é do Pai. Tudo é do Pai. A gente costuma falar que nós estamos aqui em tudo emprestado, né? A nossa casa, a nossa família, a nossa roupa, tudo. Hoje, tudo que você tem, de uma hora para outra, pode virar nada. Porque nu nós viemos e nu nós vamos para casa. Não trouxemos e não levaremos nada. A única preocupação nossa deve ser ou deveria ser a nossa salvação. Dando continuidade, versículo 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno, de origem mal, de origem daquilo que não é de Deus, de origem do inferno, né? Eu trabalho com meu pai, né, em negociações, e a gente tem muita palavra, com sim, sim, com não, não, com prazo, com combinados, e é assim que tem que ser. Na nossa vida, no nosso cotidiano, o nosso pai é assim, sim, sim, não, não. E nós também evitaríamos muitos problemas se o nosso falar fosse sim quando sim e não quando não. Certo, gente? Essa foi a palavra de hoje. Bem rapidinha aí, que a gente teve alguns contratempos hoje, antes da leitura bíblica, mas graças a Deus deu tudo certo. E desejo que vocês tenham uma excelente semana na presença de Deus. E o meu pedido ao Papai do Céu é que cada dia mais todos vocês que estão aqui acompanhando os vídeos estejam mais e mais e mais apaixonados por Ele, tá bom? E um dia estaremos todos juntos na presença do Pai. Essa escolha que a gente está fazendo aqui agora vai determinar o nosso futuro, a nossa eternidade. E espero que vocês o amem acima de tudo e de todas as coisas, para que vocês, através do amor demonstrado na cruz, sejam salvos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Fica com Deus, que o Espírito Santo esteja com todos vocês e comigo também, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até mais.